Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver: de Pouso Redondo para o Brasil, fábrica de laticínios consegue certificação para vender os produtos em todo o território nacional. Cultivo do abacaxi ganha espaço em Santa Catarina. Entrega de fertilizantes bate recorde no Brasil em 2021. Mas a guerra entre Rússia e Ucrânia faz Brasil procurar o Canadá para a compra de fertilizantes. Reajuste no diesel pode causar alta superior a 90% no custo de grãos aqui no Brasil. Alface desenvolvida pela Epagre prova resistência à falta de chuvas e excesso de calor. Arte com palha de milho. Em Rio do Sul, a artesã transforma o material em belos artigos de utilidade. Se aproxime no sofá, descanse e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale, também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Muito obrigado pela sua participação. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar. As entregas de fertilizantes ao consumidor final somaram mais de 45 milhões de toneladas de janeiro a dezembro do ano passado, uma alta de 13%. Em dezembro, as entregas atingiram mais de 3 milhões de toneladas, 0,1% acima do mesmo mês no ano anterior. Os dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, são os mais recentes divulgados pela entidade. Desde 2019, eles têm apresentado os números de entregas de adubos no Brasil com atraso. A produção nacional de fertilizantes intermediários aumentou 7,3% no ano passado, para quase 7 milhões de toneladas. Foram mais 663 mil toneladas de adubos intermediários produzidos em dezembro, 20,5% acima do mês anterior. A importação de adubos intermediários aumentou 19,3% no ano passado para 39 milhões de toneladas. Só em dezembro foram importados mais de 3 milhões de toneladas, número mais de 20% maior do que o mesmo período de 2020. As exportações do produto em 2021 totalizaram 683 mil toneladas, uma alta anual de 17%. Em dezembro, o volume exportado chegou a 40 mil toneladas, queda de 30% na comparação anual. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta semana que o governo federal montou um esquema especial nos portos do país para receber fertilizantes. Os navios que chegaram ao Brasil com a mercadoria não precisam enfrentar filas para descarregar. O produto utilizado pelo setor do agronegócio é, em sua maioria, importado da Rússia, país em guerra contra a Ucrânia. Os fertilizantes, especialmente nitrogênio, fósforo e potássio, são largamente usados pelo setor do agronegócio brasileiro, considerados essenciais para o fornecimento de um ou mais nutrientes para as plantações. Do total utilizado pelo Brasil, são 85% importados principalmente da Rússia. Já a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, se reuniu nesta semana com representantes de empresas de fertilizantes do Canadá para debater o atual momento por qual passa o setor, com a redução das exportações dos insumos da Rússia e da Bielorrússia. Nos encontros, a ministra destacou a importância de as empresas canadenses ampliarem o fornecimento para o Brasil. E a Prefeitura de Itaió comunica que inicia nesta segunda-feira o programa de distribuição de calcário no escritório local da Epagre de Itaió. Cada agricultor terá direito a uma carga de 15 toneladas de calcário. A Secretaria da Agricultura de Itaió, através da Lei 4.233 de 2021, auxiliará com um subsídio de R$ 495 para o transporte de 15 toneladas de calcário. Para ser beneficiário desta lei, o agricultor precisa cumprir os seguintes requisitos: ter análise de solo com validade de 1 ano,
no máximo aí, ser inscrito, estar em dia no bloco de notas de produtor rural e ter movimento econômico ativo no bloco de nota de produtor nos últimos 12 meses, apresentar nota fiscal do calcário transportado e estar em dia com os tributos municipais. A Secretaria da Agricultura ressalta que, além de ser a executora dessa lei, ainda mantém equipamentos para a distribuição de calcário que podem ser emprestados aos agricultores. E uma fábrica de laticínios de Pouso Redondo conseguiu, através da Amave, obter um certificado para vender os produtos em todo o país. Como as vendas eram concentradas apenas no Alto Vale, a conquista representa um avanço para a empresa. A fábrica de laticínios, que tem o queijo como carro-chefe, iniciou as atividades em 1984. É um negócio familiar que se estende por gerações da família Possamay na localidade de Aterrado. O trabalho, que começou com uma pequena criação de gado, se consolidou e a empresa comemora agora uma importante conquista. Acaba de receber a certificação do SISB, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Com isso, as vendas antes restritas à região do Alto Vale estão liberadas para todo o território nacional. A notícia foi recebida com entusiasmo por aqui. Muita alegria, muita emoção. Todos esses anos, desde 84, fazendo queijo. E foi começado ali com 30 litros e hoje nós temos com 6 mil litros por dia. E foi mesmo começado com uma vaca. E hoje pode vender no país todo o nosso queijo. Muito gratificante a gente conseguir uma coisa tão importante para uma agricultura familiar, onde a gente vive extremamente da agricultura, A entrega do certificado reuniu autoridades na sede da empresa. Embora outras do Alto Vale já tenham a certificação do SISB, a fábrica de queijos do Aterrado é a primeira a conseguir através do SIM-Amave, o consórcio multifinalitário dos municípios da região. Ganha o município de Pouso Redondo, ganha a empresa Possamay, mas ganha também todo o nosso Alto Vale, toda a nossa região, que tem um produto agora que pode vender para todo o nosso país. O processo para obtenção do certificado do SISB aqui na empresa durou 1 ano. Foi necessária uma série de adequações para se enquadrar às exigências que garantem o alto padrão de qualidade dos produtos que saem daqui. Eles tiveram que fazer bastante adequação na parte estrutural, bem como na parte documental. Como a exigência do Serviço de Inspeção Federal, eles tiveram que se adequar também na parte de documentos, implantar sistemas de fiscalização um pouco mais eficientes. Baseado nisso, eles conseguiram o selo, tendo os programas de autocontrole, então isso significa que a empresa está adequada, ela tem os programas de autocontrole, ela tem a estrutura toda para receber o SISB, e poder vender para o Brasil todo. Vai mudar bastante o mercado, Hoje a gente era tipo regional, então você poder vender para mais lugares, Onde que o nosso produto sempre era procurado fora, mas a gente não podia vender, E hoje a gente tem um orgulho, sempre trabalhando com a família, E é uma honra para a gente, para a família. É Deus e família, não tem preço. Hoje isso aqui é uma empresa já, a família Possamay. A gente tem uma admiração muito grande por eles, pela família toda. Mas claro que para o município muito mais, é muito mais gratificante para nós cidadãos, para nós gestores, ver uma empresa dessa conseguir um certificado tão importante para vender para o Brasil inteiro. A gente fica muito agradecido e tudo que for do nosso alcance sempre ajudar, junto com a Amave, o município de Pouso Redondo, sempre temos com as portas abertas para isso acontecer. Para a Amave, a obtenção do certificado pela empresa de Pouso Redondo abre caminho para outras que queiram expandir os negócios. É uma boa prática, que deve ser difundida, já tem outros municípios trabalhando também nesse mesmo caminho e eu tenho certeza que muitas outras empresas, não só aqui de Pouso Redondo, mas de toda a nossa região, vai conseguir também avançar, aproveitando esse exemplo, esse bom exemplo que pode sim ser conquistado, basta querer, ter boa vontade e fazer as coisas certas, como aconteceu aqui no Grupo Possamay, no Queijo Possamay. E veja a seguir a previsão do tempo para os próximos dias. E cultivo do abacaxi ganha espaço aqui em Santa Catarina. A gente volta já. E a recente alta anunciada para os valores do diesel pode ter um impacto significativo para o setor agrícola.
Segundo a análise feita pelo diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Bruno Lucci, o impacto no custo de produção pode ser até de 93% para os grãos. Quando se analisa o preço da safra do ano passado com o preço atualizado e integrado deste ano do mês de março, esse incremento nos grãos seria de 93%, um valor significativo em cima de um patamar que já vem elevado. O dirigente da entidade lembra que desde o ano passado, o diesel vem provocando forte impacto na rentabilidade dos produtores. No ano passado já houve aumento de mais de 40% no preço do diesel. Esse é um impacto direto que os produtores absorveram nas operações mecânicas e com as operações indiretas também, como o transporte rodoviário, escoamento da produção que usa o diesel como principal insumo. Agora a gente fala da produção do abacaxi. Valorizada pelos brasileiros, a fruta é a aposta de produtores do sul catarinense que buscam novas oportunidades de renda no campo. Suculento, refrescante, pode ser consumido in natura ou no preparo de sucos, geleias, sorvetes e bolos. Também conhecido como ananás, o abacaxi é uma cultura que desperta a atenção dos produtores no sul catarinense. A fruta é rústica e produtiva e o cultivo não exige altos investimentos. Está aqui mais uma nova oportunidade de renda para quem busca diversificar ou substituir atividades da agricultura familiar. Esta é a primeira safra de abacaxi colhida pelo agricultor Darcioni Milac, do município de Criciúma. Ele estava em busca de novas atividades para sua pequena propriedade de 5 hectares, em substituição à lavoura de fumo. O carro da Ipagre chegando traz otimismo e segurança para o agricultor. Junto com a extensionista rural Lidiane Camargo, ele foi aprendendo a lidar com a lavoura de abacaxi. Tudo era novo quando iniciou o cultivo em setembro de 2020. Os 14 mil pés de abacaxi rendem a colheita de bons frutos. E agora foi uma mudança boa, né? Porque tudo começou de um papo aí a Lidiane, né, Lidiane? Ela vinha aqui, vamos arriscar ou vamos ficar? Eu disse, não, vamos botar a pé no abacaxi firme e forte. Ah, se eu tivesse mais para colher. O pedido é grande. E pretende ampliar ainda o cultivo? Pretendo. Se Deus quiser, se tudo der certo, se tiver saúde firme e forte, vamos ampliar. Nativo do Brasil, o abacaxi se dá bem em todo o território nacional. Aqui na propriedade do Darcioni não é diferente. Sem exigir altos investimentos, o cultivo da fruta trouxe ânimo para o produtor e garantia de renda. O trabalho aqui ele começou através do projeto que a Ipagre tinha com o Ministério da Agricultura, que era para a diversificação das áreas do fumo. Então a gente começou com visita nas propriedades e aqui foi uma delas. Então a ideia era bem essa, era diversificar mesmo. Aí a gente apresentou o abacaxi como uma alternativa, né, e a família acabou abraçando a ideia, né? E foram vários passos que a gente deu aqui, várias políticas públicas que foram usadas aqui na propriedade para viabilizar esse plantio, né? E o solo aqui é adequado para a produção de abacaxi? Olha, o solo surpreendeu a gente, porque a gente vê que onde se produz, o solo tem um alto teor de areia. Aqui não, é um solo bastante argiloso e o abacaxi tem produzido bastante bem, tem respondido bem mesmo, assim. O espaçamento que a gente usou aqui, o arranjo escolhido, ele já foi com base na experiência de um produtor que tem um município aqui vizinho, assim. Então ele percebeu que em filas triplas o abacaxi dele veio melhor. Então a gente experimento mesmo, a gente experimentou fazer 3 fileiras, o espaçamento entre eles aqui é o mínimo possível, então aqui a gente usou entre plantas
15 centímetros e entre as filas 40 a 50 centímetros. O espaçamento, então, aqui que a gente usou no corredor é o espaçamento que se adequa à realidade do agricultor. Então, dependendo do maquinário que ele tiver, que ele vai passar no meio. Então, aqui foi um espaçamento mínimo, porque o maquinário que ele tem permite a passagem aqui. Outra situação, um problema que a gente tem na cultura do abacaxi é a queimadura do sol. Então, a gente fez essa cobertura aqui com sombrite, que também é o primeiro ano, né? A gente está avaliando até a espessura do sombrite, para evitar que o fruto tenha essa queimadura, que é o grande problema que a gente está percebendo nessa plantação aqui. O acesso às políticas públicas foi fundamental para o produtor viabilizar o projeto e conseguir inovar numa atividade promissora na região. E a seguir, arte com palha e milho. Em Rio do Sul, artesã transforma o material em belos artigos de utilidade. O intervalo é curto, a gente volta já já. E o calor excessivo do verão e a estiagem que atingiu Santa Catarina desde 2019 não foram grandes problemas para os produtores rurais que optaram por cultivar a alface litorânea, desenvolvida pela Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí. O cultivar de alface SCS 374 litorânea resulta de um prolongado trabalho de seleção de plantas, realizado por cerca de 10 anos pelos pesquisadores da EPAGRE. Desenvolvida para ser produzida dentro do sistema orgânico, a alface se provou resistente a pouca chuva e um material forte, com um número de folhas significativo e sistema radicular bom, o que resulta em uma melhor captação de água do solo. Outra vantagem relatada pelos produtores da alface é diante do calor e sua alta resistência à queima de borda. Considerado o tempero da cerveja, o lúpulo é um dos ingredientes principais da bebida. O crescimento do mercado das cervejas, principalmente as artesanais, abriu novas oportunidades de renda no campo. O lúpulo é uma cultura de alto valor agregado e não exige grandes áreas para o plantio. Em menos de 1 hectare, o produtor já pode obter um bom retorno financeiro, sendo assim mais uma alternativa de renda para a agricultura familiar. Uma cerveja para chamar de nossa, 100% catarinense, com todos os insumos produzidos no estado. Sim, isso é possível e a tendência é ampliar ainda mais o mercado. A demanda por insumos essenciais na fabricação da cerveja cresce a cada ano. Um deles é o lúpulo, o ingrediente responsável pelo amargor e pelo aroma da cerveja. Com o crescimento do mercado das cervejas artesanais, o lúpulo passou a ser conhecido no Brasil e valorizado. Para atender a demanda, produtores apostam no cultivo, já que a indústria cervejeira importa praticamente 100% do lúpulo utilizado nos processos produtivos. Com o projeto Fazenda Santa Catarina, o cultivo do lúpulo ganha espaço e credibilidade no campo. A ideia nasceu exatamente para fomentar a cultura do lúpulo por meio da agricultura familiar. Com isso, a indústria pode contar com insumos mais frescos, recém-colhidos, com maior qualidade e características únicas, valorizando ainda mais o produto local. Nós entendemos que, por ser uma cultura praticamente inexistente no Brasil, a gente tem pequenos produtores fazendo experimentos há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, em diversas regiões do Brasil, nós poderíamos auxiliar essa cadeia, esse ecossistema.
Então nós entendemos quais eram as dificuldades que os produtores estavam tendo no momento, tá? Identificamos que acesso a mudas com origem comprovada, o desenvolvimento de um manejo, definição de produtos para fazerem aplicação, a estrutura de beneficiamento, porque só plantar o lúpulo não é suficiente. A forma comercial do lúpulo é em pellets. Então existe uma longa cadeia a ser desenvolvida, desde manejo, passando por equipamentos, até o processo de comercialização. Nós estamos aqui num cultivo de lúpulo da Cultivar Cascade. Esse plantio ele foi realizado em março de 2021. Agora nós estamos em fevereiro, então as plantas já estão no ponto de colheita. Esse aqui é um cone de lúpulo de Cascade, da Cultivar Cascade. E dentro do cone estão todas as qualidades que vão dar para a cerveja, que é o amargor e o aroma, que estão presentes na lupulina, que seria esse pó amarelo. No primeiro ano de plantio da cultura do lúpulo, a gente não estima uma produção por planta muito elevada. O que seria elevada? 600 gramas, 800 gramas por planta. No primeiro ano, a gente estima uma produção de 50 gramas por planta. No caso aqui do Alisson, a gente fez uma estimativa que deu 100 gramas por planta na Cascade e 80 gramas na Chinook. Então nós conseguimos chegar na maturidade da planta, que seria com 5 anos, numa produção aproximadamente de 1 tonelada no hectare. E isso sim seria muito agradecedor, porque a gente consegue então chegar a patamares de produção a nível internacional, que é o que a gente espera aqui do Alisson. A EPAGRE é uma das parceiras do projeto Fazenda Santa Catarina. Os extensionistas rurais identificam produtores interessados e fazem um acompanhamento dos cultivos no campo. É o caso desta propriedade, uma unidade de referência técnica em lúpulo da família Carraro, no município de Lages. Na verdade, para mim é uma grande experiência, entendeu? Porque no início, como a gente não tinha conhecimento, era uma novidade recém-chegada para mim, foi bem desafiador, eu achei que não ia conseguir, sabe? Mas agora já estou bem mais otimista, estou gostando dos resultados. E Lages aqui é a região um marco, né, para Santa Catarina, para o Brasil, e a gente está muito feliz por isso, né, pela parceria que deu certo, e é uma fonte de renda, alternativa de fonte de renda a mais para o pequeno produtor rural, porque isso aqui, o lúpulo, ele tem uma cultura de alta intensidade, numa área pequena, né, aqui nós temos 0,4 hectares implantado, mas num hectare você pode ter uma família, pode trabalhar tranquilo com 2 pessoas, né? E manejar e ter uma expectativa assim de lucro muito boa, né? A abertura da colheita do lúpulo aconteceu na propriedade do Alisson. O evento reuniu produtores, extensionistas da EPAGRE para uma oficina de capacitação, troca de conhecimentos e resultados. E uma das culturas mais tradicionais aqui da região também é usada para fazer arte. Em Rio do Sul, uma artesã da Valada São Paulo cria belos artigos de decoração e utilidade usando a palha de milho. Quem tem sítio ou trabalha na agricultura sempre tem aquele pezinho de milho plantado, seja para consumo próprio ou dos animais. Com a Carmen, da Valada São Paulo, é assim. E por aqui, o que sobra também é aproveitado. Com mãos habilidosas, criatividade e uma agulha personalizada, a artesã transforma a palha de milho em peças decorativas e de utilidade doméstica. Destaque para os cestos de pão e os suplás para quem gosta de mesa posta. Ela também confecciona bolsas, chapéus, esse é só para enfeite mesmo, além de outros itens que o pessoal pede. A artesã faz esse trabalho há muito tempo com a palha do milho crioulo. Aquele milho de antigamente que os nossos avós faziam palheiro, né? E ela é bem mais macia do que o milho transgênico, do que esse outro milho que é plantado atualmente, né? E tem que ser esse, porque senão te come os dedos tudo. E ele é mais macio,
e mais duradouro, ele é melhor para trabalhar, eu gosto bastante. Para garantir a durabilidade das peças, a Carmen faz a trama bem firme e borrifa água com vinagre na palha durante a confecção, uma forma de evitar a presença de fungos. E depois ela faz um acabamento com outra mistura. Eu faço uma base com cola, água e álcool, que eu aprendi. E ela ajuda a ficar mais firme, principalmente as alças de bolsa, os acabamentos das cestas de pão, os próprios suplá. O que é usado em cachepô, que ele vai assim ter um contato com alguma coisa mais úmida, um vaso, de repente vai vazar uma água, ele não vai te estragar já de cara, daí tu pega e põe no sol, ela volta ao normal. A artesã tem poucas peças prontas porque trabalha sob encomenda. Ela vende os artigos no Mercado Municipal de Rio do Sul todo sábado, das 7 horas da manhã à 1 da tarde. E por lá, muita gente que chega lembra dos tempos da escola. Tinha uma matéria na aula do pessoal mais antigo, era para fazer artesanato. Então, na época não tinha muita opção, uma das opções era a palha de milho. Então, tanto o menino quanto menina trabalhavam e faziam cestinhos, faziam chapéu, faziam várias coisas. Hoje eles param no mercado e me falam tudo isso. Eles param, eu fico analisando a minha peça e lembrando do tempo deles de criança. Para Carmen, esse trabalho também é um passatempo. Ela não esconde de ninguém o gosto pela atividade. E além de obter renda com esse tipo de artesanato, ela também faz muitos amigos e promove um resgate histórico-cultural. Para mim é um resgate da cultura antiga, é uma coisa que eu estou trazendo e o pessoal está valorizando, eu estou achando muito bonito esse detalhe, né? E é um gosto meu, eu me realizo trabalhando com isso. A Carmen domina também a arte da tecelagem e confecciona artigos como tapetes e mantas, algumas peças com a lã das ovelhas que ela cria no sítio. Um trabalho rústico e minucioso que resulta em peças únicas. O contato da Carmen, para quem se interessou pelo trabalho dela, é o 479-9169-3766. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis no Facebook. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar. E também no nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente se encontra na próxima semana aqui no programa Agricultura Alto Vale. Um grande abraço e cuide-se bem!